Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 4, Crise e Totalitarismo nas décadas de 20 e década de 30. Nesse período, podemos chamá-lo também de período entre guerras. É um período que se estende a partir da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Neste período, surgiram os regimes totalitários pela Europa. Tivemos aí o fascismo surgindo na Itália, tivemos o fascismo chegando na Alemanha e tomando cara, ficou conhecido como nazismo. Então, temos aqui o Hitler trazendo o nazismo para a Alemanha. Vamos ter o franquismo também na Espanha, vamos ter o salazarismo em Portugal e vamos ter o stalinismo também na União Soviética. Um outro período que nós iremos estudar também é a crise de 1929. Um pouco antes deste período, tínhamos ali o American Way, o estilo de vida americano que era propagado e incentivado através dos estúdios de Hollywood. E até que veio a crise de 29, assolou os Estados Unidos, a Europa e até mesmo o Brasil, que exportava muito café não apenas para a Europa, mas os Estados Unidos era um dos nossos maiores clientes. Então essa crise afetou também diretamente o Brasil. Nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar os seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda de comunismo iniciado na União Soviética. Quanto à outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 1929, que acabou agravando as crises do mundo inteiro, levando as pessoas a desconfiar do liberalismo. Mas e o fascismo, onde começa? Na Itália. Lembra lá da Primeira Guerra que eles receberam promessas de territórios, mudaram de lado? Pois é, eles acabaram não recebendo essas terras, ficaram numa crise forte, incentivando então o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por Benito Mussolini e eles defendiam, entre outras coisas, o militarismo, vão defender também o nacionalismo exagerado, eles vão defender também a ideia do Partido Único e do anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica era o culto ao Estado em meio ao líder supremo como meio de idealizar como herói por meio das propagandas. O fascismo ganhou muita força no ano de 1922 por meio da Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rápido várias medidas, como perseguição à oposição, fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que acabou trazendo o início do surgimento do Vaticano. Mussolini ele consegue reerguer a economia da Itália, investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração das colônias, implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo assim a inflação. E partindo para a Alemanha, vamos ter o fascismo incorporando e tomando uma nova cara aí no Estado germânico. Lembra que na Alemanha foi criado o Tratado de Versalhes, onde penalizava e deixou a Alemanha ali quebrada de todas as formas? Pois é, esse tratado é o que vai levantar ali o orgulho ferido da Alemanha e Hitler vai conseguir tomar o poder e buscar ali aquele sentimento de vingança. Por causa do Tratado de Versalhes, a Alemanha estava bem enfraquecida, nadando no desemprego, inflação, com a política toda virada. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, que deu força para o partido nazista crescer.
Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam a superioridade racial, que é aquele famoso discurso ali que a raça ariana é uma raça superior às outras nações. Além disso, eles tinham também ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, ou seja, é necessário você ter espaço, território para construir um grande império, era a teoria de Hitler. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam e Hitler acabou sendo preso e na cadeia ele consegue escrever o livro Mein Kampf, que quer dizer A Minha Luta, onde ele reúne ali os seus ideais antissemitas e conta os seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram a sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias ganharam muita força, porque nesse tempo teve também a crise de 1929, derrubando a Bolsa de Berlim, e com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores. Pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha e de primeira instalou a ditadura nazista na Alemanha. Hitler ainda fez muito mais. Nesse tempo, houve um incêndio suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocado pelos próprios nazistas para culpar os comunistas e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolve os sindicatos. Adolf Hitler, ele ainda continua. Quando o presidente faleceu, ele aproveita para tomar o lugar do presidente e declara o Terceiro Reich, acabando com os outros partidos, e promove também a queima de livros que fosse ameaça para o seu governo, como, por exemplo, livros comunistas, livros judeus ou pensadores que fossem contra o nazismo. E até sobre isso que esse filme aqui, A Menina que Roubava Livro, acaba falando, fica aí uma sugestão de vídeo. E Adolf investe aí pesado nas propagandas para chegar ali também como Deus, como herói de uma nação. Assim é a característica de um regime totalitário, tanto lá na Itália, no fascismo, como no nazismo aqui também na Alemanha. E com essas propagandas, ele tentou proclamar a superioridade dos arianos. Promoveu também as Olimpíadas de Berlim, uma oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor do que as outras. Só que tem um caso bem interessante, é o caso do Jess Owens, que é um corredor negro, que acabou ganhando disparado na corrida. E Hitler ficou tão brabo que ele acabou se recusando a apertar a mão dele. E os judeus nessa situação? Bom, para os nazistas, eles eram povos impuros, considerados como ratos. Com a lei de Nuremberg, eles foram perdendo os seus direitos, seus empregos, e todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço para poderem ser diferenciados e assim não usarem as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados, dentro ali formados discursos de ódios e tudo mais. Voltando a Adolf, será que ele cumpriu as promessas de tirar a Alemanha do buraco? Bom, pelo incrível que pareça, com arroxo salarial ele levanta a economia do país e aproveita para descumprir o Tratado de Versalhes, passando a investir fortemente na força militar da Alemanha. Além disso, ele concretiza sua ideia do espaço vital, já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios e estava tudo perfeito até que ele decide invadir a Polônia e em 1º de setembro de 1939 nós temos início à Segunda Guerra Mundial. É um assunto que daremos continuidade nos próximos conteúdos. Pessoal, falando agora sobre os outros regimes totalitários, vou falar aí através do salazarismo em Portugal, vou falar também através do franquismo na Espanha, através de um outro vídeo que estarei editando juntamente com este. Acompanhem então a continuação dos nossos governos totalitários. Totalitarismo. Totalitarismo é um regime político,
no qual o Estado, personificado na figura de um líder carismático, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os regimes totalitários foram regimes de partido único, que mobilizavam as massas por meio de grandes encenações públicas, que exaltavam não só o partido, mas também o chefe do Estado. Mas como isso aconteceu? No começo do século XX, com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica, financiando a reconstrução da Europa em crise. Mas em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse cenário, alguns líderes surgidos da Europa em crise ganharam espaço. Benito Mussolini, Adolf Hitler. Eles exerciam o poder apoiados por grupos paramilitares, radicais e violentos. Os regimes totalitários têm em comum o culto ao Estado e ao chefe, a crítica ao liberalismo econômico e a oposição à democracia. Proíbe-se tudo o que diferencia as pessoas, principalmente a liberdade de expressão e de pensamento. Na Itália, Mussolini assumiu o posto de primeiro-ministro em 1922. Mas sua ditadura cristalizou-se entre 1925 e 1930. Mussolini exaltava o orgulho nacional ao lembrar as glórias do Império Romano, afirmando ser destino da Itália restabelecer essas glórias. Na União Soviética também existiu um Estado totalitário. Com a morte de Lenin, em 1924, Joseph Stalin assumiu o poder. Stalin burocratizou a estrutura do Estado e perseguiu seus opositores com violência. O líder manteve-se na direção do país até a sua morte em 1953. Adolf Hitler assumiu o poder em 1933 em uma Alemanha em crise, marcada por hiperinflação e desemprego, dando início à ditadura nazista, que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, entre elas judeus, ciganos e homossexuais, e mergulhou o mundo na Segunda Grande Guerra Mundial. No entreguerras, surgiram na Europa governos autoritários de inspiração totalitária. Esses governos, apesar das semelhanças com o totalitarismo, nem sempre possuíam um único partido e vinham com receio a mobilização das massas. Alguns historiadores também afirmam que existiam brechas para a expressão dos indivíduos. A ditadura do general Francisco Franco na Espanha teve início em 1936. As bases do franquismo foram a defesa da unidade nacional, o anticomunismo e uma severa censura. A democracia só foi restabelecida na Espanha em 1976, com a volta das eleições e da monarquia parlamentar. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar implantou o salazarismo, ditadura de inspiração fascista que vigorou de 1933 a 1974. Os regimes totalitários abalaram o mundo em seu tempo e são hoje uma página virada na história da humanidade. Mas são mesmo? A herança dos regimes totalitários persegue a humanidade até hoje. E a cada crise, a cada comoção social, a lembrança dos tiranos, seus regimes, nos faz pensar: isso pode voltar a acontecer? Agora é com vocês. Realizem uma leitura de todo o módulo 4 e as atividades da página 57 até a página 68. Até a próxima!